Fala pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de estudos sobre provérbios, né? Temos estudado os salmos, temos estudado as virtudes cristãs e hoje nós vamos falar sobre os provérbios. No primeiro capítulo, versículo 20, nosso tema hoje é um chamado à sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. É ver o mundo ao nosso redor, aquilo que enfrentamos todos os dias com as lentes celestiais. Sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado no nosso dia a dia. E Deus está chamando eu e você, todos nós, para a sabedoria. Olha o que diz o grande rei Salomão, um homem de Deus, precioso, um homem cheio da sabedoria do Senhor. Nós sabemos pela palavra que um dia o Senhor se apresentou diante de Salomão e perguntou para Salomão o que ele queria. Logo após ele oferecer uma grande festa na inauguração do templo de Israel, o templo sonhado pelo seu pai. Depois de oferecer milhares de holocaustos, né, diante do Senhor, Deus perguntou a Abraão: o que você quer de mim? O que você deseja? Peça que eu te darei. E o que Salomão pediu foi sabedoria para guiar o seu povo, porque ele entendia que através da sabedoria todas as demais necessidades seriam supridas. O que ele precisava era da sabedoria de Deus. Será que você reconhece que você precisa da sabedoria do alto, do conhecimento de Deus, aplicado no nosso dia a dia? Sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado nas nossas rotinas diárias, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Lembrando sempre, meu amado, que as tuas decisões hoje definirão o seu futuro amanhã. As suas decisões hoje são sementes para o seu futuro amanhã. Por isso, se queremos ter um futuro abençoado, agraciado por Deus, seja sábio, seja sábio. Olha o que diz o texto sagrado em Provérbios 1:20. A sabedoria chama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Aqui nós vemos a sabedoria como se fosse um ente, né? Uma entidade, um ser, uma pessoa. E é claro que nós sabemos que existe uma personificação da sabedoria. Quem é a personificação da sabedoria? Não era Salomão, é a própria pessoa de Jesus. Paulo chama de a sabedoria de Deus, né? Da personificação da sabedoria de Deus, nós vemos assim imbuída, né? Colocada sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. E essa sabedoria, Jesus, a sabedoria do alto, chama eu e você lá de fora, pelas ruas ela levanta a sua voz, dizendo: filho meu, queira Jesus, queira a personificação da sabedoria, mas também queira o conhecimento do alto aplicado no seu dia a dia. Enxergue o mundo assim como Deus o vê. Versículo 21 diz: nas esquinas movimentadas ela brada, ou seja, ela clama, ela fala em voz alta. Nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. E nós sabemos que no ministério de Jesus, Jesus fazia isso, né? Ele saía pelas ruas, pelas montanhas, nas casas, bradando, ensinando, doutrinando o povo e as pessoas. E é assim que nós temos que ser, quando estamos cheios da sabedoria de Deus, nós temos que pregar, nós temos que falar das coisas de Deus, nós temos que passar adiante aquilo que temos recebido de Deus, porque a sabedoria ela brada, ela fala, ela exalta o Senhor através da nossa vida, ela glorifica o Pai, assim como Jesus glorificava o Pai, através dos seus ensinamentos, através da sua doutrina. Irmão, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Como diz Paulo lá em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Que quando você abrir a boca, a palavra vai sair através da sua vida, vai bradar nas entradas das portas, na cidade. Você proferirá não as suas palavras, não os seus achismos, não as vãs filosofias, enganos e mentiras desse mundo, não os pensamentos humanistas, não, né, as teorias, psicologias e mentalidades modernas. Não, querido, não. Você vai falar as palavras de Deus, vai proferir as palavras de Deus, que são palavras do alto, palavras que fazem a diferença na vida das pessoas. Aí vem o versículo 22, até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós, claro, temos que ver o padrão de vida cristão, um padrão simples, mas temos que sair
da simplicidade aqui no sentido de conhecimento. Temos que ser simples de coração, singelos de coração nas nossas atitudes, comportamento, postura, com relação a pessoas e vida, mas temos que sair da simplicidade no sentido da ingenuidade e temos que crescer no Senhor, nos desenvolver, né, no sentido de prudência, de discernimento, de aptidões, de dons, talentos, né? Não podemos ficar presos à ingenuidade, não, à simplicidade no sentido de sermos rasos nas coisas da vida e muito menos sermos escarnecedores, aqueles que zombam dos outros, aqueles que de alguma maneira chacotam, né? Zombam, fazem graça com as coisas, com as pessoas ou com as coisas de Deus. Também muito menos insensatos. Insensato é aquela pessoa tola, aquela pessoa besta, aquela pessoa, né, que não está nem aí para as coisas de Deus, que despreza, odeia, como diz aqui Salomão, odeia o conhecimento. Né? Hoje nós vemos que tem muita gente acomodada, tem muita gente que fala, já conheço a Bíblia, já conheço Jesus, já conheço as coisas de Deus e se acomoda. Não lê mais a Bíblia, não ora mais, não busca mais a Deus. Tem muita gente acomodada com relação à igreja. A pandemia veio, chegou, se afastou de Deus, não está indo mais na igreja, não está mais buscando o Senhor, se acomodou. Isso é insensatez, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que congregar, nós temos que estar em comunhão. Não existe como você desenvolver a fé cristã isoladamente, ilhado, não. A fé cristã é em koinonia, é uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Está falando de algo plural, a fé cristã é plural. Nós precisamos conhecer, irmãos, nós precisamos nos desenvolver com outras pessoas, precisamos exercer os nossos dons e talentos em favor de outros. Isso só é possível em koinonia. Então, não despreze o conhecimento, não odeie o conhecimento, porque se você fizer isso, a Bíblia está dizendo aqui que isso é uma insensatez, é uma jeguice, é uma burrice, é uma tolice, e o cristão não foi chamado para ser insensato, tolo, besta, né, abobado, não. Nós fomos chamados para conhecermos mais a Deus a cada dia. João capítulo 17, versículo 3. A Bíblia diz, e esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviastes. Então, é um chamado ao conhecimento do Pai e ao conhecimento do seu Filho Jesus de Nazaré. Nós vamos ficar a vida toda conhecendo a Deus e a vida toda crescendo, florescendo de glória em glória, de fé em fé, conhecendo mais e mais o Senhor. Então, não despreze o conhecimento do alto, não despreze a sabedoria. A sabedoria clama lá de fora. No meio da rua, ela levanta a sua voz. Ela brada em meio às esquinas, chamando eu e você ao conhecimento de Deus, ao chamado ao conhecimento do alto, à sabedoria do Senhor, que exalta o Senhor. A sabedoria do homem promove o ego e infla o ego do homem, e despreza o Senhor, promove orgulho, soberba, altivez, arrogância, né? Quer vomitar sobre os outros, as suas capacidades, a sua inteligência. Não, a sabedoria do alto, ela é diferente, ela é humilde, ela promove a glória de Deus, ela não desvaloriza ou desfaz do outro, pelo contrário, ela auxilia o outro, ela promove aquele que está cheio da sabedoria de Deus, mas glorifica a Deus através das nossas vidas. No 23, para terminarmos, diz, atentai para a minha repreensão, ou seja, é Deus puxando a nossa orelha hoje, nessa manhã. Filho, cresça no meu conhecimento, filho, cresça na minha sabedoria. E aí a promessa é, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha que coisa linda, Deus está dizendo, filho, eu não vou te deixar sozinho. Filho, fique atento naquilo que eu estou falando, busque a sabedoria quer te encontrar, a sabedoria quer te promover. Como diz, né, um autor norte-americano que eu gosto muito, ele fala, o meu único problema é a falta de sabedoria. Só existe um problema do ser humano, que é a falta de sabedoria. E você vai ver que todo pecado é uma falta de sabedoria. Toda decisão errada é uma falta de sabedoria. Todo conflito interpessoal humano às vezes é por falta de sabedoria. Então, assim, tudo o que eu preciso é sabedoria. O meu único problema é a falta
de sabedoria. Então fique atento à repreensão de Deus nessa manhã. Deus quer derramar abundantemente do seu Espírito sobre a tua vida, para que você seja cheio. O Espírito de Cristo, a mente de Cristo, a mentalidade celestial quer ser derramada abundantemente sobre o teu espírito, é o que diz o texto sagrado. E aí sim, você fará e saberá as minhas palavras, diz o Senhor. Você vai falar as palavras do alto, você vai pregar a verdade do Evangelho, você vai encarnar aquela verdade, aquela palavra no seu dia a dia, no seu coração, na sua casa, na sua família, nas suas relações de afeto, de amor, nas intervenções do dia a dia, nas possibilidades que a vida abre diante das decisões, dos caminhos que temos que escolher. A sabedoria vai te promover, o Espírito Santo será derramado sobre você, você trará à memória as palavras do Senhor, é o que diz Jesus: eis que estou subindo, vos enviarei um Consolador, e ele vos trará à memória aquilo que eu vos tenho dito. Ou seja, nós trazemos à memória aquilo que nós já aprendemos, aquilo que já ouvimos do Senhor, aquilo que já lemos na palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não ouve as palavras de Jesus, como é que Jesus vai trazer à memória aquilo que você não buscou? Então ele só traz à memória aquilo que você buscou, aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Seja cheio do Espírito Santo, para que você saiba as palavras de Deus e ouça a repreensão de Deus nessa manhã. A sabedoria está clamando para entrar na sua vida e mudar a sua história em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Aqui no link de descrição você tem as nossas redes sociais, dá um joinha, compartilha esse vídeo através de outras pessoas. E não só isso, siga o nosso canal, não esqueça. E também tem todas as informações para que você possa contribuir no nosso ministério, aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Tem todas as informações para que você possa semear, ofertar, crescer, ser um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, transformação de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um dia abençoado na presença do nosso Deus. E eu declaro sobre a sua vida que Deus derramará abundantemente do seu Espírito, que Deus te fará saber as suas palavras, dando direcionamento e guiança para a tua vida, e que você vai ouvir a repreensão de Deus e vai abraçar a sabedoria, a personificação da sabedoria, que é o próprio Cristo, e a sabedoria do alto, com muita diligência, carinho, amor e afeto, porque ela vai te promover e ela vai te abençoar. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.